Olha, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula. A nossa disciplina é teontologia. Teontologia é o estudo sistemático do ser de Deus. Na aula inicial, nós lançamos as bases conceituais do que é teontologia. E eu, inclusive, defini o conceito de essência a partir da concepção filosófica, estudando aí a palavra ontologia, que é uma área de estudo da metafísica, que foca no estudo da realidade da existência, e nós vimos a definição dos dois grandes pré-socráticos, o Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Eleia. A nossa proposta nessa aula é estudar a respeito dos nomes de Deus. Os nomes de Deus fazem parte da essência de Deus. Estudar os nomes de Deus pressupõe conhecer Deus, porque os nomes acabam revelando os seus atributos. Na aula passada, nós estudamos os atributos de Deus, bem como as principais metodologias classificatórias dos atributos. Vimos os chamados atributos eh, absolutos e vimos os chamados atributos relativos. Ainda desenvolvemos aqui o conceito da metodologia que Luiz Berkoff desenvolveu para designar esses atributos em incomunicáveis, que são justamente aqueles atributos que Deus não comunica, que Deus não partilha, e os atributos comunicáveis, como justiça, amor, bondade, que são os atributos que Deus partilha com as criaturas. O nosso foco aqui vai ser justamente em estudar os nomes de Deus. Nome na cultura semítica diz respeito à reputação, a caráter, à pessoa. Razão pela qual a palavra grega onoma, que aparece em Mateus 28, versículo 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nome está ligado à essência, à natureza divina. E nós vamos começar estudando os nomes de Deus, aplicando aqui duas grandes metodologias. A metodologia que classifica os nomes em gerais e a metodologia que classifica os nomes em especiais de Deus. Gerais são justamente aqueles que são aplicados na Bíblia, tanto a Deus e a outros seres, e específicos são aqueles que são principalmente aplicados a divindades, ao nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Bom, nessa aula sobre os nomes de Deus, nós vamos conceituar onomatologia divina. A palavra onomatologia é constituída por dois conceitos básicos. Onoma, que significa nome, que, como disse, na cultura semítica, está principalmente ligado à ideia de reputação, pessoa, caráter. A onomatologia divina é basicamente o estudo dos nomes divinos, tá? Na área da teologia sistemática, em teontologia, a onomatologia, ela estuda principalmente os nomes divinos. Não se trata apenas de uma questão de vocabulário, mas da autorrevelação. Os nomes acabam revelando Deus. Exemplo, o nome Jeová Jireh acaba revelando uma das grandes obras de Deus, que é justamente a providência. E Jeová Tsidkenu acaba revelando o Senhor como sendo a nossa justiça. Então, enquanto os atributos qualificam Deus, os nomes, eles basicamente revelam como Deus deseja ser conhecido por seu povo em diferentes contextos históricos e espirituais. Os atributos tendem a qualificar quem Deus é, os nomes tendem basicamente a revelar o que Deus deseja em relação ao seu povo. Vamos então olhar aqui para um dos dois grandes eruditos, Berkoff e o Charles Rhodes, que basicamente tendem a dividir os nomes, geralmente em três blocos principais, baseados principalmente nas línguas bíblicas, o hebraico, o grego, e
Aqui nós temos os chamados nomes do Antigo Testamento, que nós veremos na classificação de nomes genéricos. Tá? E eu destaco aqui o El, o Elohim e o Elohá. O Elohim é um substantivo plural, é um nome plural que significa deuses, significa, ele é aplicado, tem um campo semântico vasto, é aplicado a Deus, Criador, e isso nós veremos detalhadamente. Nós temos o El, que é o singular de Elohim, e nós temos o Elohá, que também é o singular de Elohim. Vamos então estudar detalhadamente cada um desses respectivos nomes que aparecem na Bíblia, sua estatística, seus significados e sua aplicação dentro do contexto bíblico. Veremos como eles são geralmente aplicados na Bíblia. Vamos começar com El, que é basicamente um termo semítico mais antigo para as divindades, principalmente no contexto oriental. El significa Deus forte, poderoso. Tá? Essa palavra ele aparece 217 vezes no Antigo Testamento. Dentre eles, você tem a composição de El mais Shaddai, que é El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, que aparece em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Você tem El Elyon, que é a composição de El, Deus, mas Elyon, que refere-se aqui a Altíssimo. Esse é um dos principais textos bíblicos que também indica na teologia sistemática o conceito de transcendência divina, porque Altíssimo refere-se à majestade, à glória, ao fato de que Deus é totalmente outro, assim como Karl Barth enfatizava em seus estudos teológicos. Todavia, como a gente observa em outros textos bíblicos, esse Deus que é transcendente, ele se revela, ele se relaciona com a criação. Então, nós temos a outra palavra que é El Olam. Olam é a palavra para eterno, que aparece em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Então, aqui você tem a palavra, o substantivo El, que aparece 217 vezes no Antigo Testamento, é principalmente aplicado a Deus em vários textos bíblicos, mas também aplicado em outros contextos para outras divindades. Saiba que quando Abraão está basicamente em Ur dos Caldeus, no contexto da Mesopotâmia, Abraão adorava outros deuses. A Mesopotâmia era, por essência, caracterizada por uma vasta adoração de deuses. Existiam muitos deuses que eram adorados e Abraão era um politeísta. E Deus se revela a Abraão em Gênesis capítulo 12, chamando Abraão, então, para cumprir efetivamente aí a missão de ser pai de multidões. A palavra Elohá, que é justamente a forma singular mais desenvolvida de El, significa Deus como objeto de adoração e reverência. E ele é muito comum, principalmente no livro de Jó, enfatizando transcendência divina. Exemplo, você tem o caso de Jó capítulo 3, versículo 4, e eu gostaria de ler esse texto bíblico aqui. Jó 3, versículo 4, diz o seguinte: converta-se aquele dia em trevas, e Deus, aqui a palavra no texto maçorético é justamente Elohá. E a palavra aparece aproximadamente 57 vezes no Antigo Testamento, dentre elas 41 ocorrências aparecem no livro de Jó. Agora veremos aqui Elohim, que é o nome mais conhecido, o nome de Deus, assim, mais conhecido, o nome genérico de Deus mais conhecido. Elohim é o nome mais frequente de Deus no Antigo Testamento e deriva da raiz El, que eu já defini, que significa força, poder. E dentro do campo bíblico, ele tem um campo semântico, e aqui nós podemos ver a aplicação da palavra Elohim.
Você tem a Elohim sendo aplicado ao Deus Criador e Soberano, no contexto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aqui a palavra Elohim é justamente o nome de Deus sendo aplicado ao Criador, ao Deus soberano, enfatizando sua soberania, sua força e poder. No Salmos 19, versículo 1, os céus e a terra anunciam a glória de Deus, aqui a palavra Deus, Elohim, enfatizando justamente a sabedoria e o poder de Deus. Na segunda aplicação, nós temos Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Lendo o texto bíblico, a gente consegue perceber que esse texto bíblico enfatiza principalmente a ideia da transcendência divina. O texto bíblico diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, ou seja, é o Deus que está acima de todos os deuses. E aqui a palavra Elohim aparece no texto de Deuteronômio 10, 17, para justamente enfatizar a transcendência, o fato de que Deus está glorificado acima de todas as coisas, Deus está acima de todas as coisas. Em terceiro lugar, você tem a aplicação de Deus como juiz universal. Exemplo, no texto de Salmos, capítulo 82, versículo 1, e diz o seguinte: até quando julgares injustamente, que é o versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Aqui o contexto envolve justamente Elohim como juiz, como justo juiz que julga na comunidade. E além dessas aplicações, principalmente a Deus como Criador, como transcendente, como juiz universal, nós temos o texto de Êxodo 21, versículo 6, onde a aplicação envolve, exemplo, juízes. Tanto no contexto de Salmos 82, versículo 6, que inclusive é citado por Jesus em João 10, versículo 35, quando Cristo diz, na vossa lei está escrito, vós sois deuses. Aqui a palavra deuses, a palavra Elohim, seria satisfatoriamente traduzido como juízes. Vós sois juízes, porque esse é o contexto do texto. E o Salmos capítulo 8, versículo 5, Elohim se traduz como anjos. Êxodo 20, versículo 3, Elohim é aplicado aos deuses falsos, quando Deus diz, não terás outros deuses. Aqui a palavra deuses é a palavra Elohim. Então, a palavra, o substantivo Elohim, ele tem essas aplicações dentro do contexto bíblico. Elohim também é aplicado na Bíblia, principalmente envolvendo autoridades humanas. E isso ocorre em textos que eu já fiz menção, como Êxodo 21, versículo 6, onde, olhando para o texto bíblico, Êxodo capítulo 21, versículo 6, olhando para o contexto envolve justamente homens julgando. Então, seu Senhor o levará aos juízes. E aqui a palavra Elohim, aos juízes, tá? E o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. O contexto aqui é de juízes. Você tem o caso de Êxodo 22, versículo 8. Você tem uma série de textos bíblicos que eu aqui destaquei. Vamos também verificar verificar. Perfeito. Ok, vamos também verificar outra questão aqui que envolve o estudo dos nomes de Deus, mas aqui estamos estudando os nomes genéricos de Deus, quais são El, que significa força, poder, Elohá, que comumente aparece no livro de Jó umas 42 vezes, mas aparece ao todo do Antigo Testamento, em termos estatísticos, 57 vezes. Em termos estatísticos, levando em consideração principalmente aqui o texto massorético, estima-se que existem mais de 2.570 ocorrências no texto hebraico da palavra Elohim. Geralmente, alguns dicionários tendem basicamente a arredondar em 2.500 vezes. Por esse fator, é que na maioria das vezes, eruditos
Dicionários bíblicos tendem sempre a enfatizar 2.500 vezes, mas em tese aparece 2.570 ocorrências, principalmente no texto massorético, aquele texto de tradição hebraica que foi justamente trabalhado no contexto da Idade Média. Agora vamos passar para a outra categoria dos nomes de Deus, que envolve então justamente os nomes específicos de Deus. Vamos lá. A palavra Adonai, tá? Adonai, provavelmente você já ouviu falar, originalmente vem de Adon, que significa senhor, mestre ou dono. Essa palavra, tá? Ele pode ser usado para seres humanos no sentido genérico, tá? Como título, tá? E ele também pode ser aplicado num sentido específico a Deus como Senhor, como mestre, tá? Atenção, o nome em si é genérico. Adon significa mestre, Senhor. O nome em si é genérico, mas a sua aplicação a Deus ele acaba sendo mais especial, enfatizando principalmente Deus como Senhor, Deus como mestre, Deus como soberano. Tá? E eu destaquei aqui, originalmente Adon significa Senhor, mestre ou dono. Pode ser usado para seres humanos, como Sara chamando Abraão de Adon, em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Nesse sentido, ele é genérico, pois descreve uma função de autoridade e propriedade. Teologicamente, como disse, é um nome próprio substitutivo. Exemplo, é fundamental dizer que, e nós veremos aí quando a gente estudar o tetragrama, que é o Yod, Re, o Vav, Re, os judeus, em substituição ao tetragrama, eles usavam a palavra Adonai. Para o povo de Israel, e na sistematização teológica, Adonai tornou-se um nome próprio por excelência devido ao uso litúrgico, cultico, envolvendo adoração. Tá? Outro detalhe importante, o plural de majestade, que é um conceito que se desenvolve principalmente no contexto da Idade Média, a palavra Adonai possui uma terminação plural, que é justamente a terminação SI, que no hebraico clássico é o plural de majestades ou plural de intensidades. Exemplo, você tem a palavra Elohim. Elohim, que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, na literalidade seria traduzido como deuses, mas não se traduz como deuses porque entende-se que aqui o plural é um plural majestático, porque a terminação im no hebraico aponta para a plural. No contexto de Gênesis capítulo 1, Elohim acaba sendo mais um plural de intensidade, razão pela qual se traduz como Deus no singular e não como Deus no plural, porque entende-se que o substantivo plural aí em Gênesis capítulo 5, capítulo 1, versículo 1, é mais um plural de intensidade, que alguns eruditos chamam de plural majestático. Quando se usa Adonai, está se referindo exclusivamente ao Deus de Israel. Olhe também comigo aqui a identidade exclusiva na Septuaginta, que é essa tradução grega que se desenvolve no século III a.C. Adonai foi traduzido como Kyrios. Atenção, Adon significa senhor e mestre, é o substantivo singular, mas Adonai é plural. No entanto, quando se aplica a Deus, entende-se que acaba sendo esse plural, acaba sendo um plural majestático, acaba sendo um plural de intensidade, acaba intensificando Deus como um soberano, como um monarca. E Adonai foi então traduzido na Septuaginta como Kyrios. No Novo Testamento, esse título é aplicado a Jesus para afirmar a sua divindade. E você tem o caso, tá? Outro detalhe importante que envolve justamente, então,
esse detalhe importante, no grego, na Septuaginta, a palavra Adonai se traduz como Kyrios, que é um termo muito usado no Novo Testamento, principalmente para enfatizar a divindade de Cristo. E você tem esse detalhe que eu já enfatizei, que Adonai acaba sendo um substituto de Yahvé, por causa da referência ao nome sagrado. Sabe que os judeus não pronunciavam, tá? O tetragrama, os judeus pararam de pronunciá-lo, e sempre que encontravam Yod, Re, Vav, Re, que é o YHWH no texto, eles liam em voz alta Adonai. Tá? E em termos estatísticos, a palavra Adonai aparece umas 439 vezes. Vamos lá revisar. Quais são os nomes genéricos de Deus? Nós temos El, aparece 217 vezes. O nome Elohá aparece 57 vezes, dentre elas 42 ocorrências no livro de Jó. Elohim aparece 2.570 vezes, segundo o texto maçorético. Aplica-se ao Deus Criador, a Deus como juiz, a Deus como transcendente. Aplica-se também a seres humanos no sentido de juízes e poderosos, e aplica-se também a seres angelicais. E vimos aqui a palavra Adon. Adon, que significa Senhor, Mestre. Adonai, tá? Está no plural. Quando é aplicado a Deus, entende-se que acaba sendo um plural majestático, um plural de intensidade, que é aplicado a Deus, principalmente em substituição ao tetragrama, ao nome sagrado de Deus, e esse termo aparece 439 vezes. Pois é. Caminhando, então, nós vamos aqui nos deparar com um dos nomes mais importantes de toda a Bíblia, que é justamente o Yod, o Re e o Vav, o Re. O Yod, que é o Y, o Re, que é o H, o Vav, que é o W, o Re, que é o H. Tá? Yod, Re, Vav, Re. Então, esse é o tetragrama. A palavra tetragrama é uma palavra grega. Tetra significa quatro e grama significa letra. As quatro letras sagradas do nome de Deus. Vamos lá. Vamos estudar então um pouco sobre origem e revelação bíblica do nome. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, a Bíblia declara: Vayomer el Moshe Erie Asher Erie. Aqui nós temos a base do tetragrama, porque o tetragrama está essencialmente ligada ao verbo raiá, que significa ser. E o conceito básico do tetragrama indica teologicamente o conceito da autoexistência divina, indica Deus como autoexistente, indica o Deus como Deus da aliança, indica o Deus como Deus eterno e indica Deus como Deus imutável, porque ele é autoexistente. Existe um conceito na teologia sistemática, em teontologia, que nós designamos de aceidade divina. Deus existe por si mesmo, porque ele é autoexistente. Deus, a sua existência não depende de absolutamente ninguém. Deus existe independentemente de qualquer coisa. Tá? Então, essa base é o que nós entendemos como sendo a base teológica do tetragrama. Mas no texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, quando Deus se revela a Moisés, Deus diz que pelo nome Senhor não foi perfeitamente conhecido Abraão, Isaac e Jacó. Olha aqui comigo o texto. Êxodo 6, 3 diz: E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. O versículo 2 diz: E falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou Jeová. Aqui está Jeová, isso depois veremos. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Pelo meu nome aqui, Yahvé, aqui é o tetragrama que aparece no texto de Shemot, Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Essa é a base bíblica e teológica do conceito do tetragrama, que é o nome sagrado de Deus.
Tá? Nesse contexto, alguns eruditos bíblicos entendem que o nome era pronunciado, no entanto, depois, principalmente do período do cativeiro, o nome passa justamente a não ser pronunciado e em substituição a ao tetragrama, eles usavam o Adonai, ah, usavam Adonai e usavam o Hashem. Ra é um artigo definido no hebraico que significa o e Shem significa nome. Portanto, o tetragrama ele acaba revelando Deus como ser absoluto, acaba revelando Deus como autoexistente, acaba revelando Deus como Deus da aliança e acaba revelando Deus como Deus pessoal de Israel. Olhe aqui para a evolução histórica do tetragrama. Sucede que o texto hebraico é o texto consonantal. O hebraico é essencialmente uma língua consonantal, não existe vogais. Tá? O Aleph, Beit, o Gimel, Dalet, o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Teit, o Yud, Kaf, Mem, Lamed, Zain, Re, tá? O Shin e o Tav. Resh, Shin e o Tav. Peit, Tzadik, Kof, Resh, Shin e o Tav. Isso. Essas letras, elas são consoantes. Nós não temos vogais que só foi desenvolvido a partir dos anos 500 a 1000 depois de Cristo, que são chamados de as nekudot, são as vogais. Tá? Então, a partir do contexto da Idade Média é que se desenvolve a vocalização do tetragrama. Então, na primeira fase, o que é que nós temos? O uso normal no Israel antigo era pronunciado livremente, usado em cultos, juramentos e bênção. Esse é o contexto de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarda, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, por aí vai. Então, aqui o nome Yahvé, ele é referenciado, o tetragrama. Agora, na fase 2, que é justamente na fase do período pós-exílico, como enfatizei, os judeus passaram a evitar pronunciar o nome, em substituição usavam Adonai e usavam Hashem, que é justamente o nome. Tá? Na fase 3, nós temos então a fase da vocalização do Yod, Re, Vav, Re. Tá? Os maçoretas, eles desenvolveram um sistema de vocalização entre os anos 500 a 1000 depois de Cristo. Então, a partir desse contexto é que envolve, então, justamente esse processo de vocalização. Acompanhe comigo aqui, eu coloquei na tela. Você tem aqui o Yod, deixa simplesmente ligar aqui a caneta. Você tem aqui o Yod, que é Ye, que se traduz como Y. E aqui esse Shiva, vamos colocar aqui assim, bem pequeno, tá? Depois, você tem o Re. Esse Re é o que nós traduzimos como H. É o que nós traduzimos como H. Depois, você tem o Rolen. Tá vendo esse pontinho que está aqui? O Rolen. Nós traduzimos como O longo. E é Ro. Depois, nós temos o Vav, que é esse Vav, mas Kametz Gadol, que nós vamos traduzir como W, e vamos colocar o Kamatz Yehová, mais um traço. Depois nós temos o Re. Esse Re que vocês estão a ver aqui, ele é impronunciável, não se pronuncia, porque segundo a gramática do hebraico, quando nós temos o a Kamatz Gadol, mais o Re no final, isso indica uma terminação feminina. O Re no final dificilmente ele é pronunciado. Tá? Então aqui nós temos Yehová. Tá? Temos aqui Yehová. Outro detalhe, você tem aqui também o Yod, o
o patá, você tem o vav novamente, não, você tem aqui o ré, tá? Depois você tem o Shiva, depois você tem o Vav, você tem tá? Você tem o Segol e você tem o Ré no final. Perfeito. Então você tem Ya, você tem Yahweh, tá? Yahweh, você tem Yahweh. Então, vamos lá. Perfeito. Você tem Yahweh. É o que nós temos aqui. Esse Yah. Você tem Yah. Você tem o H. Perfeito. Você tem o Shiva, que é um E pequeno. É um E. É uma semivogal, na verdade. E você tem o Vav. E você tem o Segol, que é uma vogal breve, mas o Re no final. Yahweh. Tá? Então, aqui nós temos essas duas possibilidades. A Jeová está bem mais assim distante, com base em quê? Primeiro, a reconstrução acadêmica mais aceita, a maioria dos hebraístas, a maioria dos estudiosos do texto hebraico, eles entendem que a vocalização mais provável é Yahweh, que é justamente a posição teológica que eu defendo aqui. Exemplo, a base linguística, ela está essencialmente associada ao verbo raya, o verbo ser. Aí, testemunhos gregos antigos indicam Yahvé. Você tem Yahvé. Nomes teofóricos hebraicos como Yeshayahu, tá? Yeshayahu, tá? Então, você acaba tendo essa possibilidade em termos de reconstrução, que o Yahvé acaba estando bem mais próximo do que o Jeová, que na verdade no hebraico não tem J, tá? E por aí vai. Quais são as possíveis vocalizações propostas? Nós temos aqui Yahvé, mas aceita Yahová, Yehová e Jeová, que é a forma latinizada que se consolida apenas no contexto da Idade Média. Então, o termo, mas, assim, em termos estatísticos, a palavra aparece 6.828 vezes. O tetragrama aparece 6.828 vezes. Isso é essencialmente importante. Todas as vezes que a gente estuda a teologia, é importante a gente considerar esse aspecto estatístico. Isso é fundamental. Agora acompanhe comigo aqui os nomes de Deus no Novo Testamento, que é justamente que vamos ver os nomes gregos. Theos é um nome que aparece 1.319 vezes. O equivalente grego a Elohim é o termo padrão para Deus no Novo Testamento. No grego, nós temos a palavra Theos, que é Deus. No grego, nós temos a palavra Kyrios, que é equivalente a Adonai na Septuaginta e é equivalente a Yahvé, que é o tetragrama. Ao chamar Jesus de Kyrios, Kyrios mu e Theos mu, em João capítulo 20, versículo 28, Timé está claramente admitindo a plena divindade de Cristo. Tá? Ao chamar Jesus de Kyrios, a igreja primitiva estava declarando explicitamente que Jesus é Yahvé. E essa palavra aparece 717 vezes no Novo Testamento grego. Outro nome é justamente a palavra Abba. Você tem a palavra Abba, Pater, que vem justamente de pai. Abba seria uma palavra aramaica para paizinho, e Pater aqui a palavra grega para pai.
Embora apareça no Antigo Testamento, no Novo Testamento torna-se o nome central da relação íntima de Deus com os crentes. Abel é o termo aramaico de carinho e confiança filial. Agora aqui para fechar, por que Deus tem tantos nomes? Resposta. Na teologia sistemática entende-se que nenhum nome humano pode conter a infinitude de Deus. Deus tem vários nomes porque os nomes eles acabam revelando facetas de quem é Deus, acabam revelando as características básicas e fundamentais de Deus. Deus não pode ser medido e caracterizado a partir de um nome só. Então, a razão do porquê Deus tem vários nomes é porque eles acabam revelando mais de Deus, mais detalhes a respeito de Deus. A teologia sistemática, ela não exaure, ela não esgota o estudo de Deus, porque Deus é infinito por conta dos seus atributos incomunicáveis. Tá? Outra questão importante envolve aqui a limitação humana. Precisamos de vários nomes para entender diferentes facetas do ser divino. Em segundo lugar, a revelação progressiva. Deus foi se dando a conhecer aos poucos, conforme o povo de Israel passava por diferentes experiências. Importante, na Bíblia, o nome de Deus no singular muitas vezes representa toda a sua pessoa e autoridade, assim como enfatizei nas primeiras pontuações. Invocar o nome, invocar a presença real do próprio Deus. E a nossa aula, então, que vai ser a aula 6, a gente vai, então, abordar sobre obras divinas. Deus abençoe a todos